Paz e Senhor a todos, dando continuidade aos nossos tutoriais do primeiro trimestre, com o tema do Evangelho de Marcos, escrita pelo pastor Abinair Vargas Vieira. A lição é número 8, o mestre por excelência se fez servo. A coordenação desse dia é da missionária Jane, no dia 19 de 2 de 2023. O servo que oferecia a instrução. O autor opta por apresentar nos ensinamentos de Cristo em Marcos, de modo que a sua sabedoria e seus atributos estrutural, literário e teológico. E enfatiza o autoconhecimento demonstrado por Cristo Jesus até o momento de sua morte. Deixa eu salvar aqui para não perder. Aí no item 2.1, o servo possuía uma sabedoria que veio do alto. O autor cita que, conforme o dicionário da língua portuguesa, sabedoria remete ao conhecimento de algo, ser instruídos, saber, razão. O autor diz: a sabedoria humana é defeituosa porque não sabemos tudo. Já a sabedoria de Jesus é distinta da sabedoria humana. Em Marcos, Jesus foi um homem sábio porque cultivou esses conceitos e experimentou essa verdade. Marcos 1:21. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E Jesus sempre teve resposta à ação prudente a todos que confrontavam. Marcos 12:38. E ensinando dizia: guardai-vos do escriba que gostam de andar com vestes compridas e das saudações na praça. Aí o comentarista aqui, cita o bispo primaz Manuel Ferreira. Jesus desenvolveu um trabalho itinerante, rodeava toda a Galileia com o ministério da palavra através da pregação e ensino. Mateus 4:23. E chamando-os assim, disse-lhe por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Percorria cidades e povoados. Marcos 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aí, o Senhor Jesus ensinava e instruía seus ouvintes, expondo acerca do reino de Deus. Ensinava então de conversação em discurso didático e pregação. Seu auditório era formado e frequentadores da sinagoga e pessoas que reuniram em casa ou debaixo da árvore nos povoados. O item 2.2. O servo possuía uma sabedoria jamais vista. O autor diz que Jesus implementou seu trabalho itinerante durante o ministério terreno. A missão de Jesus era anunciar a palavra de Deus. Em Marcos 1:14-15, diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no evangelho. Jesus percorria toda a Galiléia pregando e ensinando. Ensinava e instruía que ele veio para chamar os pecadores e não os justos. Marcos 2:17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aí no tópico do comentarista, o autor cita novamente o bispo primaz Manuel Ferreira, que diz: Jesus tinha um senso de urgência muito grande em relação às almas. Por isso percorria, que no grego significa perieixen, tendo o sentido dinâmico de rodear. Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sua sinagoga e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos. Para nós terminar então o tópico número 2, o item 2.3. A sabedoria do servo prevalecia sobre a sabedoria dos sábios judeus. O autor diz que o Senhor Jesus não perdia tempo com líderes religiosos. Marcos de 2:23-28. E aconteceu que, passando ele num sábado pela seara, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espiga. E o fariseu dizia: vê, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse: nunca leste o que
fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus tinha entendimento de que era preciso ensinar as palavras de Deus. Marcos de 21 a 22. Entraram em Cafarnaum e logo ao sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Compreendia ter um desígnio de Deus. Marcos 1,38. E eles lhe disse: vamos à aldeia vizinha, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Segundo a trilha deixada pelo servo, não podemos deixar de ensinar a palavra de Deus. Marcos 16,15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí, no tópico do comentarista, o autor diz que, olhando os ensinos do servo, encontramos a verdadeira sabedoria divina. Através dela, cultivamos um viver que contribui para o bom testemunho perante o mundo e passamos a ter conhecimento dos planos de Deus para nossas vidas. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Aguardo todos no tópico número 3, a sabedoria inquestionável do céu. Até lá, se Deus assim permitir.